fala que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, né, no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Nós estamos hoje, amém, louvado seja Deus, passamos dos 2 ou 3, já não somos mais Pedro, Tiago e João, né, temos mais, André, Felipe, Bartolomeu, louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É sempre um motivo de alegria, né, de muita responsabilidade estar aqui nesse lugar, nesse púlpito, falando daquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, e eu sei que o Senhor vai compartilhar o coração de vocês também, e eu sei que será bênção para cada um. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele queria falar contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Incrível, pastor, que quando o senhor falava que o tema da campanha da igreja esse mês é gerando milagres, né? E o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração para falar sobre milagres. Essa noite, né? Que o pastor tinha conversado comigo, eu falei, não, pastor, pode deixar que quarta-feira eu estarei lá, pregando, falando daquilo que Deus compartilhou. E Deus havia compartilhado uma palavra a respeito de milagres. E eu já preguei aqui uma vez sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas hoje nós vamos dar outro enfoque a esse milagre, né? Nós vamos passear um pouquinho hoje sobre os milagres que Deus fez ao longo da história. E dos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas, nos nossos dias. Nós estamos aqui, só de nós estarmos aqui vivos, sentados aqui, vendo e ouvindo, já é um grande milagre. Já é um grande milagre que nós presenciamos ano passado, o que nós presenciamos esse ano. E nós estamos aqui, é um milagre assim, não tem nem como explicar. Esse mês de outubro, dia 1º de outubro, eu fiz aniversário. E eu até compartilhei nas minhas redes sociais que o grande milagre, o grande motivo de agradecer ao Senhor é por estar viva. É por estar em pé ainda. É um grande milagre. Muitos não tiveram esse privilégio, muitos não tiveram esse prazer de chegar até onde nós estamos. Foram levados bem mais jovens, foram levados de forma bem mais traumática, mas louvado seja Deus, nós estamos aqui. Estamos aqui para louvar e para engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, que ainda hoje faz milagres. Então eu fui lá no Aurélio e procurei o significado da palavra milagres, né? E aí eu vi, milagre é algo surpreendente, maravilhoso, estupendo, fazia tempo que eu não escutava essa palavra, estupendo, excelente, é um fato sobrenatural, oposto às leis da natureza, foge da explicação humana. Então é algo que nos surpreende cada dia, é algo que a gente não pode esperar, pelos nossos meios não pode acontecer, mas o nosso Deus é o Deus que nos surpreende a cada dia com os seus milagres. É algo maravilhoso, é algo que foge da explicação humana. É algo sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que está acima do natural. Está acima do natural. É algo que naturalmente não poderia acontecer. Então o milagre é isso. É algo que naturalmente não poderia acontecer e foge de todo entendimento humano. Então os milagres começaram desde o início da criação. Na criação começaram os milagres de Deus. Como pode? Era só escuridão, águas estavam sobre toda a imensidão, e pela palavra do Senhor, a sua palavra que é poderosa, Ele ordenou que houvesse luz, e a luz apareceu. Ele ordenou que houvesse separação entre as águas e a terra, e houve separação. Com a sua palavra, Ele ordenou que as plantas nascessem, e as plantas nasceram.
Com a sua palavra Ele ordenou que houvessem estrelas no céu, que o sol e a lua fossem criados, e o sol e a lua foram criados de forma sobrenatural. Com a sua palavra, com o seu poder, Ele criou o homem do pó da terra. Onde já se viu você fazer uma pessoa da terra? Só nas mãos de um ser todo-poderoso que isso pode acontecer. Pois foi assim. Ele criou o homem do pó da terra, formou, foi dando forma ao homem, até que aquele homem lindo e maravilhoso Ele criou. Depois que Ele criou, Ele soprou nas narinas daquele homem. E quando Ele soprou nas narinas, o fôlego de vida entrou no homem. Ele começou a respirar. Vai imaginando. Quem é de nós que pode fazer uma coisa dessa? Por mais sábio que seja. Qual é a explosão que pode acontecer, o Big Bang que pode acontecer, que um homem pode ser criado desta forma? Não satisfeito, amando o homem como o Senhor amou desde o começo. Ele não queria que o homem ficasse sozinho. E Ele fez aquele homem dormir um sono profundo. E ali Ele operou a primeira cirurgia. Ele tirou uma costela daquele homem, e daquela costela Ele formou a auxiliadora do homem. Ele nos formou, Ele formou as mulheres. E colocou aqueles dois seres para viver naquele jardim. Aí começaram os primeiros milagres. E ao longo da história o Senhor foi fazendo milagres. Ele formou o homem, e quando Ele formou o homem, Ele colocou no homem a sua essência. A essência do amor. A essência do temor ao Senhor. E quando Ele criou, Ele fez o homem, né? E Ele foi escolhendo aqueles homens que Ele achava, que Ele via graça, e que Ele via fé, e que Ele via bondade. E foi escolhendo aqueles homens para usá-los na sua obra, para que a sua obra desse continuidade ao longo da história. E Deus viu Abraão, achou graça em Abraão, e resolveu fazer de Abraão uma grande nação, uma grande descendência. Só que existia um problema aí no meio desse caminho. A mulher de Abraão era estéril. Ela não podia gerar filhos. Sarai não podia gerar filhos. Durante toda a vida eles tentaram ter um filho e não puderam. E o Senhor, com a sua palavra, com o seu poder, fez aquela mulher estéril ser mãe de um filho. Sarai concebeu aos 90 anos. Ela não via mais o costume que as mulheres têm. Ela não tinha mais os costumes das mulheres. Abraão, eu tenho certeza também que ele já não tinha mais a mesma virilidade que uma pessoa mais jovem tinha. E desse fato improvável, Sarai sem ter o costume das mulheres, Abraão já não tinha mais a mesma virilidade, e o Senhor colocou um filho no ventre de Sara. Fez Sara, uma mulher estéril, ser mãe de um filho. Vocês já viram isso acontecer aqui na nossa história, ao longo da nossa história? De jeito nenhum. O homem, com a sua sabedoria, ele consegue fazer grandes proezas. Mas tudo que o homem consegue realizar hoje aqui na terra é em cima daquilo que já foi criado por Deus. O homem não consegue fazer nada, nada daquilo que não existe. Ele só consegue fazer aquilo que foi criado por Deus. E Sarai foi mãe aos 90 anos, e Abraão foi o pai do filho da promessa aos 100 anos. Porque Abraão já tinha tido um filho. Por causa da teimosia de Sara, a Ana Maria até falou sobre isso na última quarta-feira. O medo daquela promessa não se cumprir, o medo de Abraão morrer e não ser pai de uma descendência. Sarai colocou o carro na frente dos bois, mas o filho da promessa de Deus era Isaac.
E esse foi um grande milagre. E ao longo da história o Senhor continuou fazendo milagres. Ele escolheu homens improváveis para realizar nesta terra a vontade dEle, o querer dEle, para realizar os milagres dEle, para que todos que vissem e ouvissem, creem que realmente Deus é o Senhor, e é que Ele é autor de todos os milagres. E Deus escolheu Moisés para fazer um grande milagre, que era um homem improvável, estava lá, jogado no deserto, levando a vida dele em deserto, e o Senhor tirou Moisés daquele deserto, e trouxe Moisés para libertar o povo dele que estava cativo no Egito. O Senhor trouxe Moisés do meio daquele deserto, para libertar o povo dele que estava cativo no Egito, sendo reviva. Para usar a tua vida numa grande obra, para fazer na tua vida uma grande obra, na tua e na minha vida. É isso que Deus faz. E Deus trouxe Moisés para o Egito e realizou grandes sinais e prodígios através da vida de Moisés. Milagres que eram impossíveis aos olhos humanos, mas não eram impossíveis aos olhos de Deus. Deus usou Moisés com grandes sinais, com grandes prodígios, a ponto do cajado de Moisés tocar nas águas do Mar Vermelho e as águas se abrirem e o povo passar com os pés secos no meio do mar, a ponto de uma parte daquele mar, das águas ficarem de um lado, a outra parte ficar do lado, e o meio do mar completamente seco, e o povo passou no meio daquele mar com pés secos, e o Senhor guiou aquele povo pelo deserto, nunca deixou faltar nada para aquele povo. O Senhor providenciava alimento durante o dia, providenciava aquela nuvem para guiá-los durante a noite, aquela coluna de fogo para guiá-los durante a noite, aquela nuvem para guiá-los durante o dia, e foi assim. O Senhor foi preparando todas as coisas para aquele povo dele que estava no deserto, atrás da terra prometida. Havia prometido dar aquela terra que mana leite e mel. E o Senhor foi usou Davi, tirou Davi do meio daquelas malhadas onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era um improvável, era o filho mais novo do seu pai. Mais novo do seu pai, mas Deus achou graça em Davi e resolveu usar Davi como instrumento da sua vontade, do seu querer. Davi, com 17 anos, fraquinho, franzino, lutou com ursos, lutou com leões e obteve vitória sobre os leões, obteve vitória sobre os ursos. Davi tinha os irmãos fortes e capazes, que lutavam, que eram mestres na arte da guerra, mas Deus não escolheu nenhum daqueles irmãos dele para ser rei. Deus não escolheu nenhum daqueles irmãos de Davi para guiar o povo. Deus escolheu Davi porque Deus viu graça em Davi. Deus conhecia o coração de Davi e sabia que o coração de Davi estava firmado nele. E Davi, muito jovem, não entendia de guerras, não entendia de armamentos, não tinha força física, contudo Davi era cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus ungiu Davi com o Espírito Santo. E aquele gigante veio com toda a pompa, com toda a força, com todo o armamento, muito grande. Um homem de mais de 2 metros de altura, grande e forte, que conhecia as artes militares. E Davi foi para cima e venceu aquele gigante de forma sobrenatural e milagrosa. De forma sobrenatural. Como pode? Com 5 pedrinhas que ele atirou, uma daquelas pedras atingiu a cabeça do gigante, o gigante caiu. E Davi depois foi com a sua espada e acabou de matar o gigante. Vocês já viram algo assim, gente? Só o nosso Deus é capaz de operar milagres.
desta forma. E foi assim. Deus usou muitos e muitos servos dele para operar milagres e maravilhas. Elias foi grandemente usado por Deus. Ana, que era uma mulher estéril, que não tinha filhos, e o Senhor deu para ela filho da promessa, Samuel, a qual foi usado grandemente por Deus, como um grande juiz, um grande profeta, e muitos profetas que o Senhor usou, com sinais, com milagres e com prodígios. E aí eu separei aqui, lá em João 11, 40. João 11, 40 fala assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Que se creres verás a glória de Deus. Jesus veio, foi um grande milagre do Senhor. Ele se fez carne. E durante todo o tempo que Jesus viveu aqui na terra, Ele viveu fazendo milagres, Ele viveu operando nesse lugar, nessa terra, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, grandes sinais e maravilhas. Muitas curas, muitas curas, muitas curas. Fez o aleijado andar, fez o cego ver, fez aquele que não escutava escutar. Acalmou o mar, acalmou o mar. Os discípulos estavam no mar pescando, e houve naquele dia grandes tormentas naquele mar, e o Senhor, com a sua voz, com a sua palavra, acalmou aquele mar. Efetuou nessa terra a multiplicação dos pães e peixes. Naquele dia, uma grande multidão foi alimentada através dos 5 pães, dos 3 peixinhos que aquele rapaz carregava. E o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Multiplicou de forma sobrenatural. O Senhor efetuou grandes curas nessa terra também, tanto físicas quanto emocionais. Curou muitos de depressão. Expulsou muitos endemoniados, muitos que haviam estado possessos de espíritos malignos, o Senhor expulsou e trouxe libertação. E foi assim a obra do Senhor, muitos e muitos milagres. E esse milagre que eu gostaria de falar um pouquinho, para não me alongar muito, é a ressurreição de Lázaro. O Senhor é muito amigo de Maria, Marta e Lázaro, que eram irmãos. E o Senhor Deus tinha muito amor por eles. E Lázaro veio adoecer gravemente. Enquanto ele estava doente, as suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar que Jesus viesse ver Lázaro, porque Lázaro estava muito doente. E elas criam que Jesus tinha o poder de curar Lázaro, porque elas já tinham visto os sinais, as maravilhas e as curas que Jesus havia efetuado no meio daquele povo. E elas sabiam que só Jesus tinha o poder de curar Lázaro. E Jesus recebeu aquele recado e demorou vários dias para atender, para ir até onde estava Lázaro. E quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido. E Marta, quando viu Jesus ao longe, ela correu, se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou isso, não foi reclamando, não foi se maldizendo, não. Ela falou porque ela sabia que nas mãos do Senhor, a voz do Senhor era capaz de curar o seu irmão. E ela reconheceu que havia poder em Jesus. Maria, quando soube que o Senhor estava ali, ela correu e se prostrou aos pés de Jesus e também falou a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor falou essa frase: se tu creres, verás a glória de Deus.
se tu creres, verás a glória de Deus. E o Senhor falou: levem-me até onde ele está, aonde vocês o colocaram depois de morto. E levaram Jesus, e naquele tempo eles colocavam os mortos em uma caverna e fechavam a porta daquela caverna com uma pedra, para que o mau cheiro, né, do corpo em decomposição não saísse para fora, para que o corpo não fosse, né, ninguém mexesse naquele corpo. E colocaram Lázaro naquele túmulo lá, e colocaram uma pedra na porta daquele túmulo. E Jesus falou: vamos lá onde Lázaro está. E as irmãs dele falaram: Senhor, não, ele já cheira mal, já faz 4 dias que ele morreu. Jesus falou: se tu creres, verás a glória de Deus. E Jesus falou: tire a pedra. E tiraram a pedra. E o Senhor falou: Lázaro, sai para fora. E naquela hora, Lázaro saiu para fora, porque ele atendeu a voz do Senhor. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor despedaça os céus no Líbano, a voz do Senhor faz da cria as corças. Então a voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor ainda hoje ecoa, realizando sinais, fazendo maravilhas no nosso meio. Aquele mesmo Deus que operou milagres no Antigo Testamento, o mesmo Deus que operou milagres através de Jesus no Novo Testamento, é o mesmo Deus que opera até hoje. É o mesmo Deus que faz coisas maravilhosas, que faz coisas excelentes, que faz coisas estupendas, que realiza obra sobrenatural. Tudo aquilo que foge do natural. É o mesmo Deus com a sua palavra. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor faz da cria as corças. A voz do Senhor quebra os cedros no Líbano. E nós cremos porque está escrito. E se está escrito, nós cremos. Como diz o pastor Júlio, aquilo que ele, como é, pastor? Aquilo que você não, aquilo que você não entende, você vai atrás. E aquilo que você não entende, não, você crê. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você crê. E nós cremos porque está escrito. Nós cremos porque está escrito. E nós vemos sinais hoje, sinais e maravilhas até aqui nos nossos dias. Nós vemos o Senhor fazendo milagres nos relacionamentos. Sabe, meus irmãos, ali onde existe um casamento que está desestruturado, ali onde um casamento onde você vê e não dá bota fé nenhuma naquele casamento. Um casamento que é fadado ao divórcio, que é fadado ao desquite, que é fadado à separação. Filhos cada um para um lado. E o Senhor entra naquele lugar. O Senhor entra naquelas vidas e realiza o milagre do novo nascimento do marido, o milagre do novo nascimento da esposa. O Senhor realiza que aqueles dois, marido e esposa, possam viver bem novamente, que aquele casamento possa, que é reestruturado novamente. O Senhor muda a sorte de casamentos. E quando o Senhor muda aquela sorte, nós ficamos como quem sonha. Porque o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus que realiza o impossível até hoje. Filhos que viviam longe dos caminhos do Senhor, o Senhor traz de volta. O Senhor converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esse é o Deus que faz isso. Esse é o Deus que realiza milagres. Aquele filho que está rebelde, mas aquela mãe se ajoelha, aquela mãe clama nas madrugadas, aquela mãe chora por aquele filho e o Senhor traz de volta aquele filho.
Aquele pródigo que sai, aquele pródigo que foge da presença do Senhor, que não quer saber dos caminhos do Senhor. Mas através da oração daquela mãe, através do clamor daquela mãe, o Senhor traz aquele filho pródigo de volta, aquele filho se arrepende, aquele filho passa a viver uma nova vida. O Senhor tira aquele homem que está lá na lama, no monturo, e coloca aquele homem assentado entre príncipes. Muitas vezes você vê aquela pessoa que você não dava nada por ela. Muitas vezes bêbado, muitas vezes drogado, muitas vezes na sarjeta. Você passa, isso aí não tem mais jeito não. Deixa para lá, isso aí não tem mais jeito não. Mas o Senhor tira aquele homem que está lá no lodo, que está lá no mundo das drogas, e o coloca sentado entre príncipes. É isso que Deus faz. O coloca sentado entre príncipes. É esse milagre que o Senhor faz, o maior milagre. O maior milagre não são as curas, o maior milagre não são os grandes sinais, não são os grandes prodígios, não, gente. O maior milagre é o milagre do novo nascimento. É o milagre daquele que vivia uma vida dissoluta, uma vida sem expectativa, mas aquele que vivia essa vida, aceita o Senhor Jesus como Salvador e passa a viver uma nova vida, completamente diferente daquela vida que ele vivia outrora. Esse é o maior milagre. É o maior milagre, é o milagre do novo nascimento, da conversão. O que é conversão? É a mudança de costumes, é a mudança de modo de vida. Aquela vida drogada, aquela vida bêbado, não, passa a ser um homem são. E o Espírito Santo passa a habitar naquela vida, passa a guiar aquela vida, passa a convencer aquele homem que vivia daquela forma. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E todos aqueles pecados que aquele homem ou aquela mulher cometia, ele já não comete mais. Por quê? Porque o Espírito Santo o convence. E é assim. São esses milagres que o Senhor faz. O Senhor faz milagres na nossa provisão também. Ele é Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Eu já contei aqui algumas coisas sobre o que foi a nossa vida outrora, né, Jefferson? Eu cheguei a orar muitas vezes para o gás não acabar, gente. Porque eu não tinha dinheiro para comprar outro botijão de gás. E a gente deixava o gás deitado, né, para ver se aquele gás subia lá para o cano e a gente conseguia cozinhar mais alguns dias. Eu orei muitas vezes: Senhor, não permita que esse gás acabe, até que eu receba novamente e venha comprar outro botijão de gás. E até o dia que eu recebi, o gás durava, milagrosamente. Milagrosamente. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu aprendi isso com o pastor Ronaldo, ele sempre falou, a vez que ele veio aqui, o pastor Júlio sempre fala, milagre não se explica, a gente não sabe, não tem como explicar, a gente vive o milagre, é a melhor coisa, é viver o milagre. Quantas vezes eu já contei também, uma vez a minha máquina de lavar quebrou, e eu levei minhas roupas para lavar na minha irmã, acho que por 2 vezes. E aí eu orei e falei: Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho dinheiro para arrumar essa máquina. E nem tampouco tenho dinheiro para comprar outra máquina nova. E nem tampouco tenho disposição para lavar roupa na mão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conserta essa máquina. Realiza um milagre nessa máquina, Pai. As peças que estão faltando, conserta, Pai. E aí, outra vez eu ainda levei a roupa para lavar na minha irmã e eu lembrei: mas eu orei para o Senhor consertar essa máquina. Eu vou experimentar. E enchi a máquina de roupa. E aquela máquina funcionou durante muitos anos. Tem como explicar isso? Não. A gente vive. E Deus nos usa como instrumento da sua vontade e do seu querer. E o mesmo Deus que realizou todos esses milagres
é o mesmo Deus que está aqui. E é o mesmo Deus que pode realizar na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Preciso de bastante coisa ainda. Tem coisas que eu oro há muitos anos. O milagre ainda não aconteceu da forma que eu oro e da forma que eu peço a Deus. Mas eu nunca parei de crer. Eu nunca parei de acreditar, porque o Senhor fala na palavra dele que se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Então por isso que eu ainda não desisti, por isso que eu ainda não parei de orar. Porque o Senhor disse isso. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Se eu crer, eu vou ver o meu irmão crente. Se eu creio, eu vou ver o meu irmão uma nova criatura. Então por isso eu oro até hoje. E por isso eu continuo crendo. Por isso eu continuo crendo. Que o mesmo Deus que realizou milagres no passado, é o mesmo Deus que realiza milagres no presente. E é o mesmo Deus que vai continuar realizando milagres no futuro. Porque o milagre é a especialidade do nosso Deus. Ele fica muito feliz quando Ele nos vê felizes. E Ele fica triste também quando nós nos entristecemos. Ele ficou triste quando Lázaro morreu. É tanto que Ele chorou junto com Marta e com Maria. E Ele quer nos ver felizes. Ele quer operar milagres. Ele quer operar sinais. Ele quer operar maravilhas nas nossas vidas, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Muitas vezes o milagre não acontece da forma com que nós estamos orando, da forma com que nós estamos pedindo. Mas nós temos por certo que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Esses últimos dias eu vim orando há vários dias repetidamente por várias curas. A cura de um pastor, 58 anos, morreu de câncer. Uma irmã também, que nós amávamos muito, morreu de câncer. E eu vim orando e muitas pessoas, nós vínhamos orando por essas curas. Mas aprove ao Senhor recolher esses irmãos. Aprove ao Senhor levá-los para a sua glória. Não cabe a nós estarmos questionando porque o Senhor levou, porque o Senhor não curou. Não, o Senhor tem a sua vontade. E repetindo, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Muitas vezes clamamos por bens materiais e não recebemos na hora que queremos, porque a vontade do Senhor é a vontade dEle. E o tempo do Senhor nos abençoar com aquele milagre que nós estamos clamando, é dEle o tempo. O tempo dEle é diferente do nosso. Nós estamos limitados no tempo logos. O Senhor está no tempo kairos, é outro tempo. E Ele faz como Ele quer. Ele realiza na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Nem sempre é como nós queremos. Porque Ele é sábio. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas coisas a gente pede, mas às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para nós. Aquilo ao qual nós estamos clamando não vai ser o melhor para nós aquela hora, aquele momento. E Deus responde de outra forma. E muitas vezes nós não entendemos, Senhor, por que o Senhor respondeu dessa forma? Não era assim que eu estava pedindo, Senhor, não era assim que eu venho clamando há tanto tempo. Mas o Senhor responde da forma que melhor lhe faz, da forma que Ele quer. E depois, ao longo da nossa caminhada, nós vamos ver que realmente o Senhor tinha toda a razão em nos responder daquela forma. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nós vamos orar agora, não porque em nós exista nenhum poder. Não. Não existe nenhum poder em nós. Mas existe poder naquele a quem nós oramos. Existe poder naquele a quem nós clamamos. Existe poder naquele em quem nós esperamos. O poder está nele. E ele fala na palavra dele: pedi e dá-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. É por isso que nós pedimos, é por isso que nós não paramos de clamar, porque Ele diz na palavra dEle, peçam, peçam. Se vocês crerem, vocês verão a minha glória. Batam, a minha porta não está fechada. Batam, que eu vou abrir a porta para vocês. Busquem, me busquem, que eu estou aqui. Eu estou aqui. Quantas vezes eu cheguei nesse lugar tão sem expectativa, sabe? Às vezes sem forças para clamar. Mas quando eu coloco o meu pé aqui, e quando eu começo a louvar, quando eu começo a engrandecer o nome do Senhor, o Senhor me abençoa de uma forma tão sobrenatural. Sabia? Aquela angústia que estava, ela sai de forma sobrenatural. Aquela expectativa, ela se transforma em esperança. A esperança que o Senhor tem para nos dar. Muitas vezes aquela tristeza e aquela angústia, ela se transforma em alegria. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. Quando eu entrei, quando eu busquei, quando eu bati na sua porta, quando eu pedi, Ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro. Muitas vezes, através de uma palavra dos pastores, através de uma canção, através de uma oração, é assim que o Senhor age. Ele tem multiformes maneiras de nos falar, multiformes maneiras de nos abençoar. Apenas busca, apenas bate nessa porta, apenas peça, peça. A porta do milagre não está trancada. A porta do milagre continua aberta. Cabe a nós buscarmos o nosso milagre. Cabe a nós crermos no Deus que tudo pode. Cabe a nós crermos naquele que está sentado no trono e que não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle de nada. Muitas vezes nas nossas vidas a gente acha que está tudo acabado, né? Não tem mais jeito, que tudo acabou. Mas eu quero te dizer que o Senhor não perdeu o controle da tua vida. E que Ele te ama. Ele te ama, Ele me ama. Ele é o teu pai, Ele é o meu pai. Qual pai aqui da terra que não dá o melhor para o seu filho? Qual pai aqui na terra que não tem prazer em abençoar o seu filho? Aqui nessa terra, nós como pais, comedor de arroz e feijão, pecadores, cheios de defeitos, nós damos o melhor que nós temos para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho prazer em fazer o bem para os meus filhos. Eu tenho prazer em abençoar os meus filhos com aquilo que Deus me deu. Quanto mais o nosso Pai, que é o Pai das luzes, que é o Pai que pode todas as coisas, que é o Pai todo-poderoso e que é o teu e o meu Criador. Quanto mais Ele que nos formou, nos criou e nos deixou aqui. Quanto mais o nosso Deus. Então não cesse de clamar pelo teu milagre. Não cesse. Muitas vezes você vê que a coisa está feia. Está feia e está apertado. O calo está apertando, está doendo. Mas não cessa de clamar. Não cessa. Não cessa. Em nome de Jesus. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em dar para nós aquilo que nós necessitamos. Da forma que Ele quer e conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Amém? Então eu gostaria que você estivesse colocando diante do Senhor aquilo que você deseja, aquilo que para você é impossível, aquilo que para você não tem mais jeito. Eu não sei, você sabe. Eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. Então coloca nas mãos do Senhor agora. Vai falando para Ele. Senhor, eu preciso que o filho volte para Ti, Pai. Eu preciso que o Senhor ministre ao coração do meu filho, Senhor. Senhor, eu preciso de uma cura, Pai.
eu sei as curas que eu preciso. E eu sei que você sabe também. Senhor, eu preciso de uma provisão na minha casa. Senhor, eu preciso que uma porta de emprego se abra. Vai falando para o teu Senhor. Vai falando para Ele. Vai falando para Ele que Ele está te ouvindo. Ele está nesse lugar. Ele está aqui. Ele mesmo não falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria naquele lugar? Então, Ele está aqui nesse lugar. Amém? Nicolas, coloca baixinho, tá? Em nome de Jesus.